possa assim abençoar a vida de cada um dos queridos irmãos e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um. Amém? Glória a Deus. Só vou pedir para um dos diáconos me abençoar com a água aqui, que eu estou esses dias com a garganta um pouco meio ressecada e eu estou precisando hidratá-la bastante, somente na hora das falas, né? Irmãos, eu vou pedir aos irmãos para estar abrindo as suas Bíblias em Efésios capítulo 4. Nós estaremos lendo um versículo para a nossa meditação aqui nessa manhã. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, nós vamos nessa manhã, apesar de estar sendo o culto de encerramento da campanha de missões mundiais, a nossa palavra hoje não vai ser voltada especificamente para a campanha de missões mundiais. Devido ao nosso cronograma estar bem apertado, e eu preciso, domingo que vem, começar uma série de mensagens já pensando no aniversário da igreja, preparando os irmãos para o mês de aniversário da igreja. Então, hoje nós vamos concluir aquela mensagem que nós iniciamos há 15 dias atrás, há 2 semanas atrás, falando sobre o Viva o Novo no Comportamento. E nós tivemos a parte 1 e hoje nós teremos a parte 2. Viva o Novo no Comportamento, parte 2. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus e pedir que Ele possa assim estar nos conduzindo e nos levando a entender a Sua palavra, aquilo que tem para nós nessa manhã, aos nossos corações. Obrigado, meu irmão. Deus, obrigado quando nós estamos aqui na Tua casa para poder cultuar, adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, continuar exaltando o Teu nome e queremos continuar pedindo ao Senhor que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje Deus quer falar para nós, Viva o Novo na Vigilância, parte 2, algo diferente, mas caminhando nessa mesma vertente. Viver o novo na vigilância é algo importante para a igreja, porém não é algo novo. Quando nós olhamos nas Sagradas Escrituras, isso não é algo novo, na verdade é algo bem antigo, que Jesus e os demais escritores e os demais escritos da palavra de Deus nos alerta para nós assim vivermos. Se nós observarmos 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus vai dizer para nós o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O texto fala sobre vigilância. Mateus capítulo 24, versículo 42, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia e que hora vem o nosso Senhor, o vosso Senhor. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, diz ainda: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Bom, irmãos, esses aqui foram apenas alguns versículos que eu trouxe, falando sobre vigilância, mas se eu fosse trazer os demais que a Bíblia fala, e mostram para nós, e nos apontam para a importância de vigiar, eu confesso que nós poderíamos entrar aqui na Escola Bíblica Dominical, de tantos textos que a Bíblia, tantos versículos fala para nós sobre isso. Pedro, então, ele tem propriedade de causa para poder nos falar acerca dessa questão. Aqui nós já lemos os 2 versículos sobre ele, e se você olhar, tem mais ainda. Talvez devido ao fato
dele não ter vigiado como deveria ter vigiado, conforme o mestre assim o pediu para que pudesse vigiar. Talvez ele fala bastante sobre isso. Mas, dentre tantas áreas que devemos ser vigilantes, seja ela na oração, no estudo da palavra, no falar e em tantas outras coisas, Deus nessa manhã quer nos alertar a sermos vigilantes em nosso comportamento. Por isso o texto de Efésios capítulo 4, eu não vou ler todo o capítulo 4, para nós assim otimizarmos o nosso tempo, depois eu lerei alguns outros versículos, mas Efésios 4, versículo 1, a palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Vamos ler todos juntos? Está projetado ali, vamos lá? Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Amém? Este texto de Paulo aos Efésios, ele é um alerta para nós, igreja. Precisamos entender que nós, os cristãos, fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, não para continuarmos andando da mesma maneira, mas sim para agirmos de forma diferente. Se você observar o texto de Efésios, esse capítulo 4, em especial um pouquinho mais lá na frente, você vai ver que a palavra de Deus vai nos afirmar essa questão. Você vai ver que nós fomos chamados para nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, feito em santidade e justiça, por intermédio de Deus, ou por intermédio do Espírito Santo de Deus. Continuando ainda em Efésios capítulo 4, nós vamos observar lá no versículo 20 até o 24, você está com a sua Bíblia aberta aí, você vai acompanhar, Efésios capítulo 4, versículo 20 e 24, a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que de fato ouvistes, nele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade. Confirmando aquilo que nós acabamos de falar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 ao versículo 12, sejam fortes, porque hoje o que tem de texto bíblico não é brincadeira, irmãos, mas eu tive que trazer todos eles que o Senhor foi ministrando e trazendo ao nosso coração, para podermos assim, ficarmos embasados e deixar a palavra falar e pregar por si. 1 Pedro 2, de 9 a 12, ainda vai nos dizer: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais, que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Resumindo aqui esse texto, de uma forma básica, esse texto está dizendo o seguinte: vocês foram chamados para viver diferentes do que eram antes. É o que ele está dizendo aqui, vocês foram chamados para viverem diferentes do que vocês eram antes. Vocês foram chamados para isso.
Vocês não podem continuar a viver da mesma maneira como vocês viviam. O texto traz isso para nós, o texto é claro. E mesmo que vocês forem acusados pelos gentios ou não povo de Deus de estarem vivendo de maneira má, o procedimento da vida de vocês, correto diante do Senhor e diante dos homens, é que será a sua salvaguarda. Por isso devemos tomar muito cuidado. Sim, devemos, como nós dizemos na mensagem anterior, vigiar sim a nossa língua, mas também devemos ter muito cuidado em vigiar o nosso comportamento. Viva o novo na vigilância, vigiando o seu comportamento. Vigie o seu comportamento dando um bom testemunho. Se existe algo que nós concordamos e que quando aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós passamos a ser suas testemunhas aqui nessa terra. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós somos testemunhas de Jesus. E conforme já dito, as nossas atitudes precisam glorificar esse Cristo e testemunhar esse Jesus que nós professamos crer. Os nossos atos precisam testemunhar, testificar, mostrar esse Jesus que nós cremos. As nossas ações, elas precisam ser sim diferenciadas. Se nós dizemos que somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra, precisamos agir como tal. Bem sabemos que o embaixador é aquele que representa o seu governo em outro país. E se tem algo que o embaixador, ele preza, é exatamente por se portar de maneira digna, por representar o seu país onde ele se encontra inserido. E a pergunta que fica para nós aqui, ou que precisa ficar ao nosso coração nessa manhã, é a seguinte: você tem dado um bom testemunho como servo de Cristo? Você tem dado um bom testemunho como servo de Jesus Cristo? No seu trabalho, você tem dado um bom testemunho lá? Na sua escola, na sua faculdade, você tem dado um bom testemunho lá como servo de Cristo? No bairro, no seu condomínio, no prédio onde você mora, você tem dado um bom testemunho para os seus vizinhos? Na sua família, entre os seus amigos, você tem dado um bom testemunho como servo do Senhor Jesus Cristo? A sua vida tem testemunhado isso? A palavra de Deus em Malaquias, capítulo 3, versículo 17 ao versículo 18, nos diz o seguinte: e naquele dia que prepararei, eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, minha propriedade exclusiva, terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você observa que esse texto aqui mostra para nós e fala algo que lá 1 Pedro também diz para nós. Ele diz: minha propriedade exclusiva. O mesmo que em 1 Pedro 2,9 vai dizer para nós, que nós somos propriedade, o que diz lá? Nós somos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. Malaquias 3 aqui vai trazer para nós que ele está dizendo, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva. Precisamos entender que se fosse para continuarmos vivendo da mesma maneira de outrora, não faria sentido algum o Senhor Jesus nos chamar das suas trevas para a sua maravilhosa luz, nos tornando sua propriedade exclusiva. Não fazia diferença nenhuma, se fosse para continuar vivendo da mesma maneira. É imprescindível para o servo do Senhor dar um bom testemunho. Não tem como dizer que pertencemos a Cristo e as nossas atitudes práticas diárias dissociarem daquilo que professamos crer. Não tem como. Nós precisamos fazer com que o nosso testemunho possa falar por nós. Vigie o seu comportamento. Nós somos, exatamente, vigie o seu comportamento, fugindo da aparência do mal.
Uma coisa que nós precisamos aprender a lidar é em relação a isso, a fugir da aparência do mal. Isso se dá porque quando nós pensamos em vigilância no comportamento, nós pensamos apenas aquilo que nós estamos de fato fazendo. E é muito comum isso. Nós, às vezes, achamos que nós, quando falamos em vigiar o comportamento, é só aquilo que nós de fato estamos fazendo. Mas não é. Quando a palavra de Deus traz para nós aqui, vigia o seu comportamento, Ele também está nos convocando a fugir da aparência do mal. Isso vai muito além do que apenas daquilo que nós estamos praticando. Nós precisamos cuidar e pensar para além do que de fato nós estamos fazendo, mas também estarmos atentos quanto àquilo que nós possamos estar dando margem para aparentar o mal. 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, a palavra de Deus é muito clara, quando ela diz para nós: abstende-vos de toda forma do mal. Ou algumas versões vai dizer, fugir da aparência do mal, ou evitai tudo aquilo que é mal. Em muitos momentos, as nossas atitudes e ações, nós nem estamos praticando aquilo que é errado. Só que se aquela ação, ela irá dar margem para aparentar mal, é preciso evitar aquela ação. Nós não podemos praticar aquilo que porventura possa aparentar mal. E aqui eu vou trazer alguns exemplos práticos para nós. Você e o seu amigo foram comemorar o aniversário, e aí vocês estão em determinado lugar, o seu amigo não é crente, e aí tira aquela foto e posta na internet, e aí os dois estão lá com um copo na mão, né? Ele com um de cerveja e você com guaraná. Aí, irmãos, como dizem, né? A foto não se explica. Não tem como se explicar. Como que vai explicar dessa forma? Ah, pastor, mas eu não estava bebendo cerveja, eu estava tomando um guaraná. Mas você aparentou mal. Pela palavra de Deus você pecou. Pela palavra de Deus você precisa fugir da aparência do mal. Olha, um outro exemplo. Um homem casado dando carona para uma mulher sozinha, sem a sua esposa no seu carro. Eu vou ser prático, irmãos, eu vou falar direto aqui, eu não vou dar volta não. Poderia até estar levando para o hospital, uma atitude altruísta e tudo mais. Mas o que vai aparentar, irmãos? O que vai aparentar? Imagine ainda se for fora de hora ainda. Quando nós dizemos fora de hora, estamos dizendo fora do horário que realmente a gente diz comercial e outra coisa mais. Imagine só, irmãos. Eu por várias vezes já saí daqui da igreja, mais 10, 11 horas da noite, com várias reuniões aqui, e eu já deixei um monte de gente ir embora, pegar Uber e se virar, irmãos. As duas mulheres que eu carrego no meu carro sozinha, a irmã Noemi, a irmã Lourdinha, elas assim que a minha esposa autorizou a carregar elas assim, mas os demais, irmãos, esquece. Esquece. Entendeu? A irmã Lourdinha eu quase não estou carregando ela mais não, irmãos, porque assim, eita, Jó, toda hora se for falar, não dou conta de carregar ela para tanto lugar que ela quer, e vamos visitar aqui, fazer aquilo outro, né, e tal, né, porque são minhas vovós aqui, né, e tem outras aí também, assim, mas assim, irmãos, estou descontraindo aqui, mas vamos ser sinceros, irmãos, a gente tem que parar, irmãos, com isso, a gente tem que atentar. A palavra de Deus diz para nós, irmãos, que nós devemos ser simples como as pombas, mas o quê? Prudentes como as serpentes. Devemos estar atentos quanto a isso. Olha, o rapaz, ele mora na mesma cidade, uma cidade próxima da sua namorada, daqui a pouquinho começa a dormir frequentemente na casa dela. Ah, irmãos, não vai dar certo. Ah, mas não está fazendo nada, pastor. Mas, irmãos, daqui a pouco nós já vamos ouvir falar assim, olha o namoro moderno aí. Eu poderia continuar citando tantos e tantos outros exemplos, mas eu acho que o pouco que eu já citei aqui, já deu para você entender onde nós estamos caminhando, já deu para entender o que é fugir da aparência do mal, irmãos.
Observou como podem haver várias situações em que, mesmo você não estando fazendo nada de errado, ou até mesmo com atitudes que no seu coração possam parecer louváveis, o fato de estar aparentando mal, o seu altruísmo perde o valor e você deve evitar de fazê-lo. Vivemos um tempo de muitas dificuldades, onde as mudanças do tempo presente exigem e vão exigir cada vez de nós posturas diferenciadas para que possamos fugir da aparência do mal. Pois quando nós não nos atentamos e caímos nesse erro, estamos envergonhando o nome do Cristo que professamos, colocando em descrédito a sua igreja e a igreja local, da qual fazemos parte, e colocando em xeque o evangelho que nós pregamos. O mundo hoje está passando por muitas transformações, a sociedade ela já vive uma nova realidade e nós precisamos estar atentos com as nossas ações e com os nossos comportamentos. E aqui eu vou trazer mais alguns exemplos para você entender claramente aquilo que o pastor está dizendo dessa transformação e as nossas vigilâncias que precisamos ter no nosso comportamento. Podia talvez, em épocas passadas, duas amigas andarem de mãos dadas, rua afora. Hoje, irmãos, infelizmente, isso é uma atitude que servo do Senhor precisa evitar. Porque vivemos em um tempo, irmãos, que eu não vou entrar aqui em detalhes, até para poder eu não ficar, e como é gravado, eu preciso também me policiar naquilo que, e nas palavras que eu vou dizer aqui também. Vivemos tempos difíceis, irmãos. E para o servo do Senhor, fica difícil você olhar hoje, aí a sociedade, e identificar se realmente é amiga ou não é amiga. Se for homem, então, aí nem se fala, irmãos? Aí nem se fala. Tipos de vestimentas. Antigamente nós falávamos acerca de vestimenta dos homens, das mulheres, Infelizmente ainda nós temos que falar algumas vestimentas de algumas mulheres, porque infelizmente continuam se portando de maneira indecente, em especial na casa do Senhor, e muitos ainda com a aquiescência do marido, porque o marido está do lado, e eu ainda não consigo entender como alguns homens ainda deixam as suas esposas andarem de maneiras indecentes, até mesmo indecorosas, mas enfim, precisamos ser vigilantes quanto a isso. Mas o tempo ainda, isso aqui deveria ser um assunto batido, passado. Mas, irmãos, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que nós estamos tendo que discutir se o homem pode usar cropped ou não, irmãos. Irmãos, me desculpa, isso aí não é... Desculpa, irmãos. Me desculpa, isso não é vestimenta, entendeu? Não dá, irmãos, não dá, entendeu? Vocês podem me chamar de antiquado, de ultrapassado, o que você quiser, mas homem veste roupa de homem e mulher veste roupa de mulher. Entendeu? É assim que funciona, irmãos. Homem precisa vestir de uma maneira em que ele se aparenta e demonstre como isso, e de igual forma as mulheres também. Precisam se adornarem de maneira com que possa sim mostrar a sua beleza feminina de forma adequada e não indiscreta. Entendeu? Precisamos sim ter esse tipo de comportamento. Homens precisam se arrumar como homens, mulheres precisam se adornar como mulheres, homens precisam ter posturas de homens, e mulheres precisam ter postura de mulheres. Homens casados precisam ter postura de homens casados, e mulheres casadas precisam ter postura de mulheres casadas, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não dá, irmãos. Precisamos vigiar, tomar muito cuidado. Adolescentes e jovens, as suas amizades. Pais de adolescentes e jovens, observem as amizades. Olha, irmãos, vivemos um tempo tão difícil hoje, que você precisa até mesmo dosar o tempo em que os seus filhos estão junto com as suas amizades, para que não possa também aparentar mal, porque se o seu filho fica muito com o seu amigo lá, toda hora está com ele, daqui a pouquinho pode aparentar mal, e de igual forma a sua filha também.
Então você precisa vigiar e tomar cuidado quanto a isso, pais. E você, adolescente e jovem, você precisa se policiar quanto a isso. Você precisa fugir da aparência do mal. Cada dia mais, isso será mais exigido de nós. E volto a dizer, podem me chamar de antiquado, podem me chamar de ultrapassado, podem trazer a nomenclatura que você quiser para o pastor, mas no dia que você me provar diferente da postura que eu estou citando aqui, que a Bíblia Sagrada mostra, irmãos, eu vou compactuar com você. Mas até hoje eu não encontrei na Bíblia Sagrada diferente, não. Se você encontrar, você pode, estou aberto a você me trazer. Mas não vem com esse discurso ideológico dos dias atuais, porque Deus é amor e precisa... Não vem com esse discursinho barato e com essas questões fajutas, não, irmãos. Isso aí não vai colar comigo. Se você quiser vir, você vem com profundidade na palavra, para poder mostrar se realmente esse tipo de postura, eles condiz com os servos do Senhor Jesus. Então fuja, por causa disso, e eu poderia continuar citando tantas e tantas outras questões, e eu gostaria até mesmo de aprofundar um pouco mais no meu linguajar, mas eu não posso fazer isso, como eu disse, nós temos hoje, a transmissão e tudo mais, e o mundo afora aí, eu tenho ainda uma esposa e 2 filhos para poder criar, então eu tenho que tomar cuidado quanto a isso. Mas eu creio que foi bem claro e bem objetivo, os irmãos são inteligentes e sabem aquilo que o pastor está querendo transmitir aqui nessa manhã. Então vigie o seu comportamento, mas vigie o seu comportamento também sendo um bom imitador de Cristo. Algo que sempre me chamou a atenção, pensando sobre essa questão de imitador de Cristo, é que quando nós pensamos em imitadores, é muito comum a gente ver os programas de televisão, e esse programa de televisão sempre tem pelo menos tinha, tem muitos anos que eu não assisto um programa de televisão, irmãos, eu estava lembrando isso esses dias agora, graças a Deus, eu estou liberto da televisão já tem muitos anos, mas assim, pelo menos os mais antigos tinham, aqueles imitadores que iam nos programas, imitava tal, e tinha um que eu sempre gostava bastante dele, que é o Tom Cavalcante. Para mim ele é muito bom nisso, ele é um bom imitador. A gente pode ter talvez as contrariedades nas questões que ele carrega e que ele defende e tudo mais, mas assim, na questão de um imitador, ele é um bom imitador. O personagem que ele ali faz, imitando, é muito bom. Só que, como ele, tem tantos outros. Só que por mais que essas pessoas elas sejam habilidosas, elas vão treinar para poder chegar naquele nível de imitação, por mais talentoso ou talentosa que ela seja. Nós observamos isso. E por mais que essas pessoas tenham essa habilidade, treinem, algo que elas fazem algo sistematicamente para poder buscar estar próximo, elas nunca vão ser o personagem, elas nunca vão ser a própria pessoa, ela sempre vai ser uma imitação. Resguardadas as devidas proporções, assim acontece conosco. A palavra de Deus nos afirma que nós devemos ser imitadores de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 nos diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, a palavra de Deus nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sendo imitador de Cristo, esvaziando de nós mesmos, para que possamos alcançar o nível de imitação na excelência que o Senhor espera de nós, é preciso praticarmos isso.
A prática da imitação a Cristo e de Cristo precisa ser algo constante, diário em nossa vida. Precisamos aplicar a fórmula do OQJF em todas as nossas ações para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. E eu sei que você conhece a fórmula do OQJF. O que Jesus faria? OQJF. Ou em seus passos, o que faria Jesus? No seu trabalho, antes de você tomar uma decisão, antes de você fechar com aquela empresa, aquele negócio, antes de você fazer aquela contratação, aplique essa fórmula. O que Jesus faria? Ele comprava ou não compraria? Ele compraria, fechava os contratos ou não fecharia? Ele contratava ou não contrataria? Na sua escola, na sua faculdade, aplique essa fórmula no dia a dia. Quando você começar a fazer isso, você vai praticar para se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Outra coisa que nós precisamos ter em mente é que, apesar de sermos os pequenos cristos, conforme o significado de cristão nos remete, nós nunca seremos o Cristo, seremos apenas os seus imitadores. O imitador, por melhor que ele seja, nunca conseguirá se tornar o personagem principal. Ele é o perfeito, ele é o exemplo, é a ele que devemos seguir e imitar. Portanto, vigie o seu comportamento, buscando ser um exímio imitador de Cristo aqui nessa terra. Faça isso, para que nós possamos viver o novo na vigilância, vigiando o nosso comportamento. Vigie o seu comportamento, revisando aqui, dando um bom testemunho, onde você estiver, onde Deus te colocou. Segundo, fugindo da aparência do mal. Às vezes, podemos nem mesmo estar fazendo algo de errado. Às vezes, a intenção é até mesmo altruísta, mas se está aparentando mal, nós devemos fugir dela. E terceiro, sendo um bom imitador de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver o novo de Deus em sua igreja, na vigilância, vigiando o nosso comportamento, para que este não seja causa de escândalos, mas sim de glorificação do nome do Senhor Jesus. Viva o novo na vigilância, vigiando o seu comportamento. É a palavra que Deus tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar, falar com Deus. E assim, pedir que o Espírito Santo possa completar essa palavra ao nosso coração e pedir que o Senhor nos ajude a aplicar essas palavras, essas duas palavras que trouxe para nós. Viva o novo na vigilância, para que a sua igreja possa assim viver da maneira que agrade o coração do Senhor. Pai, obrigado, Deus, pelo teu cuidado e o teu amor para conosco, e obrigado porque o Senhor sempre instrui a tua igreja na tua palavra, naquilo que o Senhor espera de nós. Portanto, Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa, Deus, assim, estar nos ajudando, Pai, a vigiar o nosso comportamento, a nossa postura, as nossas atitudes, as nossas ações, ó Pai, para que nós possamos assim dar bom testemunho como servos do Senhor Jesus, para que possamos fugir da aparência do mal e que possamos ser bons imitadores de Cristo aqui nessa terra, Pai. Deus, para que assim fazendo e vivendo, Pai, o inimigo não possa ter qualquer coisa que nos acusar, e nem mesmo, Pai, que nós tenhamos nada que possa envergonhar o nome santo do Senhor Jesus aqui nessa terra, Pai. É o que nós pedimos e peço o Espírito Santo do Senhor Jesus, que essa palavra chegue aos nossos corações e o Senhor aplique conforme o Senhor quer e cumpra aquilo que lhe apraz, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu sei que palavras como essas que nós ministramos não são palavras fáceis de se dizer
e nem mesmo de se ouvir. Como eu disse no primeiro dia, com muito temor e tremor, que eu venho para o altar do Senhor trazer essas palavras. Mas nós não podemos, eu não posso, irmãos, negociar a condução do povo de Deus, o direcionamento do povo de Deus. Queremos sim que cada vez mais os discípulos de Senhor Jesus se acheguem aqui a este lugar. Queremos cada vez mais que o povo se achegue para poder estar aqui. Mas nós também queremos viver alinhado com a palavra de Deus. E às vezes, estar alinhado com a palavra de Deus, para muitos, vai ser sim, desconfortável em alguns momentos. E nós não queremos apenas encher esses bancos aqui, irmãos, para que a igreja possa continuar nesse mundo sem fazer a diferença. Nós queremos que as pessoas que sentem aqui entendem que são pecadoras, entendem que não são perfeitas, mas entendam que estão num processo contínuo de imitar a Cristo e que se revoltam cada vez que o seu pecado, ele é demonstrado à luz das Sagradas Escrituras. Não seremos jamais uma igreja perfeita, porque somos pessoas imperfeitas, somos pecadores, ainda não alcançamos a perfeição, ainda não chegamos lá. Por isso, enquanto nós estivermos aqui, o Senhor vai sim nos incomodar pela sua palavra, a estarmos ajustando cada vez mais. E é papel nosso e dever nosso, nos amoldarmos à palavra de Deus, e não a cultura e o discurso de um evangelho fácil, que esse tempo está pregando. Então que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja bíblica, que viva a Bíblia, para a glória do Senhor Jesus, amém? Essa semana até postei, nem estava aqui, essa fala agora nem estava aqui na minha fala, né? Eu até postei, estou lendo o livro essa semana, pregando o Evangelho, e aí eu estava lendo, e ele faz parte do meu módulo agora que eu faço o mês que vem, do curso que eu faço do Prega a Palavra, e aí ele fala assim, dizendo sobre que mais importante do que você ter uma igreja que ensina a Bíblia, é uma igreja que viva a Bíblia. Existem muitos púlpitos de bons pregadores em que eles pregam a Bíblia, que eles ensinam a Bíblia, ministram bons estudos bíblicos, mas em que essa igreja, ela não vive a Bíblia. Então, muito mais, irmãos, do que eu estar me preparando para poder estar aqui no altar do Senhor, pregando a Bíblia de forma coerente e correta, como nós precisamos assim nos esmerar cada vez mais para isso, o que o Senhor espera de nós como igreja, é que nós venhamos viver a Bíblia na prática cada vez mais, em nome de Jesus, amém? E que o Senhor nos leve a assim viver para a glória do nome dEle, amém? Irmãos, olha, dois recadinhos aqui, tá? 2 recadinhos aqui para nós irmos para a escola bíblica dominical. Logo mais à noite nós teremos